Ele é presidente da Copersucar, líder global na comercialização de açúcar e etanol, além de energia elétrica, gás natural e serviços logísticos. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Tomás Manzano. Tomás, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. O Tomás é um dos grandes especialistas quando o assunto é agronegócio brasileiro, é realmente um dos nomes mais influentes. Qual que é o panorama do agronegócio brasileiro este ano? Olá, Bruno, é um prazer participar aqui do programa de vocês. O agronegócio brasileiro, este ano tem aí uma continuidade, uma evolução na sua trajetória histórica de crescimento. A gente deve ter uma grande safra de grãos, a gente deve ter um portfólio de produtos aí direcionados a biocombustíveis e transição energética, e a gente também tem um papel de alimentar o mundo, O Brasil nunca exportou tanto e nunca serviu os mercados na escala que a gente vem servindo aí numa histórico bem bonito aí ao longo dos últimos anos. Quanto o agronegócio brasileiro representa no PIB nacional? O agronegócio brasileiro hoje é um dos motores do PIB nacional, e ele movimenta uma indústria que vai muito além do produto que ele produz. Ele gera empregos regionais, ele gera um desenvolvimento local, ele tem uma série de indústrias diversificadas de maquinário, de implementos, ele movimenta uma indústria de fertilizantes e insumos. Então, o agro no Brasil hoje é um motor que tem dimensões em vários setores da economia. Mas se a gente comparar os últimos tempos, os últimos anos, hoje nós estamos melhores, nós estamos piores ou nós estamos iguais aos últimos tempos? Estamos falando de agronegócio brasileiro. Se a gente fizer uma retrospectiva histórica, a gente pode voltar 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. A trajetória do Brasil é uma trajetória incrível. Incremento de produtividade ano a ano, expansão de novos destinos e novos mercados para as mercadorias que a gente produz, agregação de valor nos produtos que a gente tem. Então o Brasil foi se tornando líder em diversas commodities agrícolas provenientes do agronegócio. A gente é líder em exportação de suco laranja, a gente é líder em comercialização, líder mundial em comercialização de açúcar. A gente vem se tornando líder nos grãos, em soja e milho. Então, o Brasil vem ano a ano incrementando aí, fruto da competência nacional, do know-how que a gente desenvolveu ao longo do tempo, e do empreendedorismo do agricultor brasileiro ou de quem faz parte dessa cadeia aí do agronegócio. Você citou laranja. E o Tomás Manzano, a gente vai falar ao longo deste bloco, tem uma trajetória em outros setores também, incluindo, você é muito conhecido pela sua participação como líder no setor de laranja. No setor de laranja foi que ano, mais ou menos? Eu trabalhei no setor de laranja de 2002 até 2012, 10 anos. Então, nesse tempo todo, qual que é a evolução só desse setor? A cadeia de laranja é uma cadeia muito bonita, O Brasil verticalizou toda a cadeia de suprimentos, desde a produção agrícola da laranja até a transformação disso em suco e em produtos de valor agregado, Da laranja se extrai diversos produtos que a gente às vezes nem tem o conhecimento, Óleos essenciais, ração, essências que fazem fragrâncias e perfumes e produtos cosméticos e o próprio alimento em diversas especificações. Também verticalizou para logística na cadeia da laranja, tem navios próprios para transporte, armazenagem no Brasil e fora do Brasil. Então é um negócio bem bonito, bem integrado e uma história bonita de desenvolvimento do Brasil aí ao longo dos últimos 60 anos. Agora, ainda falando de agronegócio brasileiro, que é a locomotiva do país, Como você bem falou. Tem a porcentagem exata do PIB? Eu não sei exatamente. Eu tinha uma época que era 27%, às vezes vai para 30%, às vezes vai para 24%. Você tem uma percepção dos próximos tempos? Com tanta mudança que tem, inclusive gostaria que você falasse exatamente sobre as adversidades que pode acontecer ao longo dos últimos tempos no agronegócio e nos próximos tempos também, com guerras, com temperatura,
com o presidente dos Estados Unidos? A nossa visão, né, a visão da Copersucar, a minha visão, é de que a gente tem oportunidades muito promissoras de continuar nessa trajetória ascendente, né, de protagonismo do Brasil no agronegócio, por dois vetores principais. Um é alimento. O mundo cresce, a população cresce. Se a gente olhar, né, países como África, países como Índia, China, a gente tem aí nos próximos 10, 15 anos, pelo menos aí mais 700 milhões, 1 bilhão de pessoas que precisam ser alimentadas. E o Brasil tem terra fértil, tem clima favorável, tem tecnologia, custo competitivo e know-how do seu empresariado. A outra dimensão é energia, né? Bioenergia, energia com baixíssima intensidade de carbono, que é um dos diferenciais muito grandes que o Brasil tem hoje, em diversas dimensões. A gente produz biodiesel, a gente produz etanol, a gente produz energia elétrica renovável a partir de várias fontes renováveis. A gente pode produzir, começou a produzir biometano, que é um gás renovável. Então a gente é muito otimista com a agenda do agronegócio brasileiro nessas duas dimensões. O mundo cresce, precisa de alimento e precisa de energia. E nós estamos muito bem posicionados nessas agendas. Você, desde abril de 2022, você preside a Copersucar. Qual que é o grande business de vocês? É uma multinacional brasileira, tem algumas usinas, né? Eu tenho os números aqui, tem 38 usinas associadas, 26 destilarias nos Estados Unidos. É uma multinacional muito grande, né? Muito grande. Qual que é o grande business de vocês? Como é que vocês ganham dinheiro? A Copersucar se mistura um pouco, Bruno, com essa história do agronegócio brasileiro. A Copersucar teve seu início em 1959. Então, a nossa evolução tem muita relação, né, com a própria evolução do agro brasileiro. Ao longo desses 66 anos, a gente foi construindo uma plataforma de negócios especializados, focados inicialmente no setor sucroenergético, né, na cana-de-açúcar. Primeiro começou com açúcar, depois a gente evoluiu para o etanol, depois para a energia elétrica, hoje para outros produtos que podem ser produzidos a partir dessa energia e do etanol. Também entramos em gás natural, depois em logística de distribuição, né, pelos grandes volumes que ele movimenta. Então, hoje a Copersucar é uma plataforma, é uma multinacional brasileira, uma plataforma de vários negócios. A gente tem operação no Brasil, operação nos Estados Unidos, operação na Europa. A gente atende hoje mais de 70 países. Então, a gente foi se consolidando como uma plataforma especializada em energia e alimento natural. Na presidência da Copersucar, você está diretamente ligado à transição energética, né? A companhia é fundamental para esse tema. E o Brasil, né, como todos os espectadores do Show Business sabem, vai sediar nos próximos meses a COP30. Na sua avaliação, como o Brasil deve se comportar na COP30? A COP, Bruno, é uma excelente oportunidade que a gente tem nesse momento para reforçar o papel do Brasil como solução de bioenergia para o mundo. A gente tem aqui tecnologias já em grande escala comprovadas e viáveis economicamente. Eu vou citar uma delas, o etanol. A gente tem aqui o etanol há 50 anos, uma matriz muito eficiente, uma frota que utiliza uma proporção do combustível, né, em larguíssima escala. Então, a oportunidade que a gente tem nesta COP, a COP é ampla, discute vários temas, mas a oportunidade que a gente tem é de reforçar o papel do Brasil como solução em bioenergia para o mundo. Nós temos um portfólio de produtos a oferecer com baixíssima intensidade de carbono, em escala, com soluções imediatas que podem ser aplicadas para a descarbonização. Mas esse é o mundo ideal, né? Eu concordo 100% com o que você tem falado, mas eu até levanto aqui a discussão porque como a gente tem que se comportar para não ter interferências políticas, para, por exemplo, o que mais tem se falado nessa COP aí são os preços aí de hotéis, né, de hospedagem, preços abusivos, inclusive, né? Então, eu acho que o Brasil tem um grande desafio para chegar a esse nível que você está destacando agora. Você vai estar lá? Eu vou estar lá, sim. Imagino. Agora, você falou muito sobre etanol. Você foi conselheiro da Única, você tem participação ainda na Única, né?
Sim, é a associação, né? Isso, a Única é uma entidade setorial e a Copersucar, né, está presente na Única como associada. Falando especificamente do etanol, por que o etanol, né, o álcool combustível, é bom? É bom para o bolso, é bom para o meio ambiente mesmo? O etanol é hoje um combustível, né, pronto, e já é utilizado no Brasil, como eu comentei, há 50 anos, para mobilidade, né? A gente tem hoje uma frota de veículos, cerca de 85% da nossa frota de veículos é flex, o consumidor tem a opção de escolher o combustível na bomba, e esse combustível ele tem diversos, né, benefícios. O primeiro é um benefício, é um produto produzido no país, que gera renda, emprego, desenvolvimento regional, e tem toda uma indústria hoje a partir da cana e a partir do milho de produção que desenvolve os estados. Ele também tem um benefício ambiental, né? A qualidade do ar numa cidade como São Paulo hoje é melhor do que era no passado, muito em função da maior utilização de um combustível que tem uma intensidade de carbono muito menor. E o etanol também tem aplicações, ou tem outras aplicações, né, como combustível para futuramente ser aplicado em aviação, em navegação, né, que são mercados muito relevantes, que a gente costuma dizer, né, hard to abate, de difícil solução para a redução de emissões. E o etanol é uma solução, uma das soluções, né, para esse caminho. Você está falando do SAF, né? O combustível sustentável de aviação. Esse combustível sustentável de aviação, qual que é o tamanho dele hoje? O combustível sustentável de aviação hoje, o chamado, antes disso, né? O combustível de aviação hoje, o chamado, né, querosene de aviação, é um produto padronizado, utilizado, né, por toda a frota aérea, né, que faz aí a mobilidade aérea, né, do mundo. Com o avanço da tecnologia, foi possível desenvolver esta mesma molécula, igual ao querosene de aviação, a partir de algumas fontes de matéria-prima. Você pode produzir esse combustível a partir de óleo reusado, você pode produzir a partir de gorduras animais e você pode produzir também a partir do etanol. Qual é a vantagem do etanol? É a escala. Você tem 2 grandes produtores mundiais de etanol, Brasil e Estados Unidos, em larga escala, e esta rota pode, né, ser transformada neste querosene, que a grande vantagem é que ele pode ser utilizado no avião sem nenhuma alteração na motorização, na turbina, é o que a gente chama de, né, um produto que está plug and play. Você pode aplicar, né, utilizando a logística de distribuição que existe hoje e utilizando, né, as motorizações que estão aí. Então, o combustível sustentável de aviação nada mais é do que um querosene, na mesma especificação do querosene fóssil, mas com uma intensidade de carbono muito mais baixa, porque ele utiliza fontes renováveis, matérias-primas renováveis. E isso vai ser, já tem um plano aí, um projeto de ser 100% nos próximos tempos? Então, hoje, né, esses 2 combustíveis, o combustível de navegação e o combustível de aviação, o combustível de aviação hoje representa cerca de 2,5% a 3% das emissões globais. E o combustível de navegação também cerca aí de 3% das emissões globais. Esses 2, né, produtos estão relacionados a tráfico de pessoas, né, no mundo inteiro e a tráfico de cargas e produtos no mundo inteiro. Então, são mercados globais. No caso do combustível de aviação, a regulação está em desenvolvimento. Hoje você tem países estabelecendo mandatos obrigatórios de mistura ou de blend de combustível sustentável no querosene fóssil. O Brasil mesmo tem no conjunto de regulação que foi estabelecido um percentual de mistura e, de acordo com essa regulação, no caso específico do combustível de aviação, isso pode chegar até 50% de mistura no combustível fóssil. Então, uma aeronave que vai executar um voo pode utilizar no seu abastecimento até 50% de SAF misturado no combustível sustentável, no combustível de aviação tradicional, fóssil. O que você mais tem escutado dos profissionais que lidam diariamente com agronegócio? O agronegócio, em geral, ele é muito influenciado e afetado por condições macroeconômicas. Como a gente está falando de produtos que
são globais e atendem, né, cadeias de suprimento globais, quando a gente tem turbulências geopolíticas, econômicas, que mexem com taxa de juros, que mexem com taxa de câmbio, que às vezes, né, esbarram em discussões regulatórias ou em discussões tarifárias, isso tem um efeito, né, no agronegócio. Como está tendo atualmente? Sempre tem. Sempre tem. Tá. Essas turbulências sempre acontecem, né? Então a gente viveu um ciclo lá da pandemia com diversos fatores influenciando as cadeias, principalmente logísticas e de suprimentos. Depois a gente viveu um ciclo mais recente de incremento inflacionário e aumento de taxas de juros, né, no mundo inteiro. Hoje a gente tem vivido um pouco mais presente discussões tarifárias. Então, faz parte da vida do agro, como faz parte da vida das economias, né, as suas flutuações macroeconômicas. E o que tem valor no agro, e esse é o grande sucesso do Brasil, é sempre essa visão de longo prazo. A gente está num mundo volátil, a própria natureza do agro é uma natureza volátil. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tem ano que a safra é maior, tem ano que a safra é menor. Então, de certa maneira, o player do agro já está acostumado a operar essas volatilidades, especialmente no Brasil, que tem as suas próprias volatilidades, né? Então, o segredo aí está sempre nessa visão de longo prazo, de constituir reservas e fôlego para você operar em momentos de baixa, né? E, né, se preparar antecipadamente para os momentos de alta. É interessante essa volatilidade que você tem falado, porque é muito similar com o setor financeiro, sobretudo renda variável, e a gente já recebeu aqui presidentes de bancos, né? O presidente da B3, a Bolsa Brasileira. Eu vou fazer uma pergunta para você que sempre me instigou. Porque o agronegócio brasileiro, com o poder que ele tem e o que ele representa no PIB nacional, porque ele ainda tem uma participação tão pequena no mercado de capitais? Temos poucas empresas do agronegócio listadas na B3. Talvez seja um pouco por essa grande volatilidade, né? Outra razão é porque o setor agrícola brasileiro é bastante fragmentado, né, em grupos regionais, né, grupos menores, às vezes familiares, né, são características... Tem muito grupo familiar, né, no setor. Mas isso é uma vantagem do Brasil, né? Aquela família que está, né, cultivando aquela propriedade ou aquela cultura, ela vai acordar e vai dormir todo dia pensando como é que eu faço melhor isso, como é que eu tenho um rendimento e uma produtividade melhor. Então, isso eu não vejo como uma desvantagem. É uma vantagem do Brasil. Mas, assim, a evolução, ou o mercado de capitais tem evoluído muito. A gente tem tido, né, já há alguns anos, um amadurecimento muito interessante do mercado de instrumentos financeiros, de instrumentos de proteção e hedge, né, de fundos de investimento específicos para o agro. Eu não afirmaria que o agro tem uma participação pequena no mercado de capitais. Teve uma evolução, sem dúvida, né? Mas tem poucas ainda empresas, se você comparar com outros setores, então nem se fala, né? Deixa eu voltar a falar sobre a carreira aí do Tomás Manzano, porque você participou de um programa de lideranças financeiras em Stanford, né? Na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O que é um bom líder financeiro? Eu tive uma passagem lá em Stanford, vivi o ambiente ali do Vale do Silício, quando eu tinha uma posição mais financeira, eu era CFO nessa época, e o grande papel ali, né, que me fez evoluir bastante, né, e virar um pouco a chave, é o papel empreendedor que um profissional de finanças precisa ter, né? Para viabilizar negócios, para gerenciar riscos nesse mundo, né, volátil, e para identificar oportunidades, às vezes, subaproveitadas e que poderiam ser potencializadas. Então, a minha passagem ali pelo Vale do Silício foi um pouco para, né, abrir a cabeça para, né, um aspecto mais de inovação de um profissional financeiro. E como se comportar em momentos de crise? Eu acho que aí um segredo principal é gestão de risco. O agronegócio, em geral, vive muito isso na veia, né? Se você errar o passo, se você não se proteger, se você não tiver uma leitura adequada,
né, das tendências, você pode, né, ter efeitos muito relevantes. As margens no agro são margens pequenas e você está sujeito a todo tipo de interferências, né, climáticas, como eu comentei, políticas e econômicas. Então, gestão de risco é o core. Ter sempre muita propriedade no que faz, analisar ao máximo as variáveis que influenciam a sua operação e tem muita responsabilidade de capital. Não dar um passo maior com a perna no momento, né, inadequado. Eu não diria que é necessário ter uma postura sempre conservadora, mas uma postura sempre responsável. E o mercado de etanol e açúcar no Brasil, como é que está esse ano? O Brasil, né, é líder no mercado de açúcar já há muito tempo. Hoje, quase 70% das exportações ou da necessidade de importação do mundo é suprida pelo Brasil. O açúcar é um mercado que tem algumas geografias protegidas, onde o produto brasileiro, né, é muito taxado. Então, a gente tem, por exemplo, a China é um país, né, de economia protegida, ele tem uma produção local para atender o seu consumo local. Os Estados Unidos também é uma economia protegida, a Europa, de certa forma, também. Então, para os consumidores que a gente chama no mercado livre, o Brasil representa 70% da necessidade. Então, o Brasil é líder e vem aumentando essa participação ao longo do tempo. No etanol, o Brasil é o segundo maior produtor. O maior produtor do mundo é os Estados Unidos, já há algum tempo, e o Brasil é o segundo maior produtor. E o Brasil vem evoluindo a sua escala de produção de etanol dia a dia, em função do desenvolvimento do seu mercado interno. Como eu comentei, né, hoje a gente tem a tecnologia de veículos flex, que é única no mundo, desenvolvida desde 2003, e a gente tem aplicações do etanol também para mistura na gasolina em proporção que nenhum país do mundo tem. Hoje o Brasil tem 30% de etanol contido na sua gasolina. Isso é uma oportunidade, inclusive, muito relevante que vários países atualmente estão olhando, de você descarbonizar a sua matriz de mobilidade sem precisar de grandes investimentos em infraestrutura. Os veículos já estão lá, os postos de gasolina já estão lá e a logística de distribuição de combustíveis líquidos já está lá. Basta você só adicionar o etanol na sua gasolina. Como eu destaquei aqui, com uma carreira, uma trajetória tão vasta, passando por tantos setores relevantes da economia brasileira e sempre em cargos de destaque, em cargos de liderança, o que move a sua carreira, Tomás? O que move minha carreira hoje é essa paixão por desenvolver o Brasil, né? Por explorar essas oportunidades que a gente tem de necessidade para atendimento do mundo e por ajudar a gente a divulgar esse potencial, né, de contribuição que a gente pode ter. E temos muitos desafios pela frente, né? Talvez o maior é a COP30 ou a COP30 é só um evento que... Enfim, os desafios maiores são outros ainda. O desafio maior hoje, Bruno, é um desafio do planeta, né? Nós temos hoje um desafio de segurança alimentar e nós temos um desafio energético, né, de oferta de energia e um desafio de emissões, né, de reduzir efeitos ou gases do efeito estufa, né? E o papel do Brasil é extremamente relevante, né? O Brasil está no centro de tudo, né? Exatamente. Então, o Brasil tem sido pioneiro em diversas dimensões de regulação, de réguas de medição de intensidade de carbono. Hoje a gente tem um arcabouço de infraestrutura regulatória muito bem estruturada para a gente dar esse salto. E a COP é um momento onde a gente pode, né, reforçar esses princípios, divulgar mais para o mundo, né? Não só internamente para o mundo essas soluções. Então, a COP, né, é uma oportunidade do Brasil se posicionar como solução. Tomás, pergunta clássica aqui do Show Business. Quem são as suas referências no mundo dos negócios? Eu tenho várias referências. Pode falar. Pode trazer lista aí, pode falar à vontade. Se eu citar um e não citar outro... Não, eu tenho várias referências, assim, as minhas principais referências são referências de quem construiu do zero ou quem criou e inovou
né, ou quem desenvolveu... Eu gosto dessas histórias também. Desenvolveu uma indústria ou um setor. Então, no setor que eu estou, né, eu tenho muitas referências de empresários que vieram imigrantes, né, da Itália, por exemplo, e desbravaram, né, cidades que não tinham ou não existiam naquela época, contribuíram para o desenvolvimento daquela comunidade, desenvolveram uma indústria de processo agrícola e industrial. Então, eu tenho assim como referências muitos produtores do agronegócio. Na laranja, a mesma coisa. Na laranja foi a imigração alemã que veio para o Brasil e desenvolveu toda uma indústria, né, de agronegócio. Em logística, também tem algumas referências de empresários de logística que desenvolveram, né, portos, ferrovias, né, estradas. Então, sem citar nomes, assim, são geralmente... Não vai citar um nome? Eu não gostaria de citar nome. Não, tudo bem, eu respeito você, porque você destacou aí bem a valorização de vários setores, e aí você está falando desde os imigrantes italianos, os imigrantes alemães, que fizeram e fazem esse país acontecer, né? É isso mesmo. Nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan, Tomás Manzano, o presidente da Copersucar. Obrigado mais uma vez pela presença aqui em nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer. E olha só, o Show Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua audiência, a sua confiança e a gente volta na semana que vem. Até lá, tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.